E aí, Bia, tudo bem? Tem alguma coisa que você fica, tipo, quem dera eu tivesse alguém pra assistir isso comigo? Eu tava vendo uma série e percebi que não tinha mais ninguém, pelo menos próximo de mim, que tava vendo também. E aí eu não tinha com quem conversar sobre ela, saca? Então, me fala o que que você quer que eu assista contigo. O que que você diria, tipo, você precisa assistir isso comigo? Me sugere alguma coisa que a gente pode ver e depois conversar no próximo episódio. Um abraço. Vince, queria muito que você assistisse comigo a série Dragon. Acabou de estrear, tá no Globoplay, sobre o universo dos games e dos esportes. Queria muito comentar, tenho várias percepções. Vamos assistir, topa? Eu sou o Vince e este é o Assista Isso Comigo, o podcast onde a solidão do streaming se transforma em uma experiência compartilhada. Aqui cada episódio é um convite. E no episódio de hoje vou conversar com Beatriz Scavazini, diretora audiovisual especializada em conteúdo de games e esportes eletrônicos. Beatriz, obrigado por aceitar o convite. Oi, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Muito, muito bom, adorei isso. De quebrar essa barreira da solidão do streaming. E me diz então, por que você escolheu o Dragon pra gente conversar? Olha, duas coisas já para começar falando. A primeira coisa é que eu fui assistir essa série, acabou de estrear no Globoplay, que fala sobre um time de esporte eletrônico, né? Um garoto que está em busca dessa ascensão dentro dos esportes. E eu justamente não queria assistir sozinha. E aí convidei um amigo para assistir comigo, Pedro Cavalcante, que é roteirista, enfim. E aí vamos assistir junto, aquela coisa, né? Vamos abrir um vinho e vamos assistir e comentar a série. Assistimos uma noite só. De fato é muito leve, muito rápida, né? Enfim, então a gente vai assistindo, acho que nessa ideia de poder assistir junto. E é isso, respondendo a sua pergunta, é uma série que trata muito do universo onde eu estou inserida já há muitos anos, né? Então, talvez uma das primeiras grandes séries de ficção, de entretenimento, uma distribuidora como o Globoplay, que eu acho que alcança um número muito grande de pessoas, né? Enfim, até fora desse nicho. Então, acho que marca um novo momento narrativo dentro do esporte eletrônico. Acho que é a primeira série brasileira que trata sobre um time de esportes, né? Eu tava fazendo pesquisa assim, eu vi os atores, acho, comentando sobre isso, o roteirista. Como ficção, acho que tem alguns documentários que já vão retratando, né, enfim, tanto no Brasil quanto fora, os times, tanto femininos quanto masculinos, tem já alguns retratos desse universo. Até por acaso o Pedro estava fazendo uma pesquisa, o Pedro trouxe a cidade que na China ele encontrou, são quase, assim, por alto, né? Vamos dizer, dentro de uma pesquisa que a gente conseguiu fazer, tem quase 30 séries lançadas recentemente com a temática de games e esportes. Só pra gente ter ideia como são mais de 25 séries e só pra gente entender como estamos, né, em termos de catálogo sobre isso. Tem muita história para ser contada, né, basicamente. Sim. E é interessante, porque eu assisti, eu não assisti inteira, mas é legal você contar isso que você fez essa noite, abrir um vinho ali, chamou um amigo pra conversar e assistir. Porque essa é uma experiência gostosa que eu pelo menos, faz muito tempo que eu não tenho algo assim, de chamar alguém e assistir, vamos assistir um filme. Isso eu assistia, sei lá, chegava final de semana, juntava uns amigos, a gente alugava um filme na locadora e pegava 2, 3 filmes e assistia numa noite, assim. Pedia uma pizza e saía assistindo, né? E é uma coisa que cara, acho que é um motivo de eu começar a querer fazer esse podcast, assim, da gente poder falar sobre coisas que a gente tá querendo falar, assistir e tudo mais, e compartilhar isso, assim. E você falar que você fez isso é muito gostoso. E retomar isso, né? Acho que a gente entendendo, bom, é isso, né? Da onde estamos falando,
que momento estamos falando isso, né? Assim, estamos num momento onde as queimadas estão dominando boa parte da cidade, onde a gente entende que a gente precisa cada vez mais dessa noção coletiva, né? Uhum. Acho que socialmente a gente vê isso em termos de meio ambiente, né? Eu estou falando aqui como uma mulher branca de 38 anos na Bela Vista, em São Paulo, né? Que trabalho com esporte eletrônico, mas a gente entende, por um lado, acho que todo esse impacto social, climático, ambiental que a gente tem, por outro lado, a gente vê o quanto a gente precisa se entender como seres que podem agregar coletivamente, né? Tendo impacto. Então, acho que o esporte eletrônico é isso, uma comunidade muito agregadora e muito coletiva também, né? Eu acho que isso, a gente tem traz esse aprendizado um pouco, né? O quanto coletivamente a gente precisa se entender melhor e ser uma sociedade melhor, né? Eu acho que uma parte do esporte eletrônico sempre me trouxe um pouco esse entendimento, assim, como coletivamente, presencialmente, podemos ser seres humanos um pouco melhores, assim. Tentar entender as nossas questões, as nossas falhas. E é uma coisa que acho que o Cauã, que faz o Dragon na série, eu tava vendo uma entrevista dele e ele comenta disso, assim, não é só ali a família que tá passando por aquilo, dando uma sinopse muito simples aqui do que acontece. A família do Dragon, que é o nick de jogador dele, tinha uma loja de frozen yogurt, né? E aí a loja acaba fechando e tudo mais, e eles acabam assumindo um papel, ele e a irmã tem a ideia de gerenciar um time de esportes, e ele é um grande jogador de esportes, mas de full force, né? Que é tipo um Counter-Strike e Valorant, né? E aí começam a seguir essa carreira e tudo mais. Aí você tem aquela discussão da família ali que não conhece o filho direito. Então é interessante por esse lado, porque eles nem sabiam o que o filho fazia. Ficava preso no quarto. E ninguém se conhecia direito naquela família. Mas tem uma outra família também durante a série que se forma, que são os jogadores, né? Eles vão convivendo junto, morando na mesma casa e comendo junto. E tem muito essa questão de comunidade, de essa nova família que você forma no mundo dos games, porque apesar de você às vezes não ver a pessoa que você está jogando, não conhecer, e você joga aqui, a outra pessoa que está jogando lá, sei lá, dos Estados Unidos, onde quer que ela esteja, você consegue formar conexões muito fortes, assim, muito reais também com essas pessoas, né? Acho que tem algumas coisas aí, né? Acho que, inclusive, falei isso para uma entrevista que eu fiz recente para o IBR, que é uma iniciativa do MIBR, que é um time, um dos mais grandes times de Counter-Strike do Brasil, enfim, uma org já gigante, tem diversos títulos. Ele tem uma iniciativa em prol das narrativas femininas e lideranças femininas, enfim. Ele falava justamente isso, né, que existem histórias por trás do nick. Então, muitas vezes são conhecidos como o nome dele, Dragon, e aí quando a gente passa a conhecer essas histórias e a transformar essas histórias em características menos estereotipadas, mas mais profundas, com camadas mais profundas, como personagem, como pessoa, obviamente, a gente passa a ter contato maior com a vivência daquela pessoa, né? Mais do que a gente só vê ali na tela ou do que só se escuta dentro do servidor, né? Então, acho que uma das coisas que a série ali me parece, porque é isso, né? Essa série que, teoricamente, na sinopse, eles falam de um menino introvertido, misterioso, que vive com os pais, com a irmã mais velha, existe uma crise financeira ali na família, e aí eles resolvem, por conta do talento dele, a irmã tem um papel quase de protagonista também, de levantar e fomentar isso. Acho que ela estuda administração na faculdade, vê nisso uma oportunidade de fazer o seu trabalho e transformar o que estava só na esfera digital
numa força ali familiar, né? Enfim, que acaba unindo a família e tal. E aí eu acho que eles passam a entender de fato, ou pelo menos como a série apresenta, né? Quem era esse personagem e quais eram as intenções dele, né? Acho que, claro, a gente tem muitas camadas aí, né? Acho que a gente ainda tá falando em Dragon de um personagem que é um menino branco, aquela coisa toda, que é super introvertido. Acho que a gente aos poucos vai evoluindo essa história, essa narrativa, para ver que tem também outros personagens, né, que Sim. tenham características mais semelhantes ao que a gente está habituado a conhecer e a ouvir, ou muito diferentes, né? Enfim, tem ali o time é formado por 5 pessoas, né? É um FPS, e aí é formado por 5 pessoas, tem um time misto, né? Tem uma menina que joga, então acho que tem algumas questões que eles trazem muito, muito legais, mas é isso, né? Acho que vai falando um pouco sobre conhecer mais quem são as pessoas e o jogo como uma ferramenta, um facilitador para que essa família se conecte mais, né? De compartilhar a experiência, né? Você tá ali no dia a dia, vocês têm um interesse em comum e vocês jogam ali, de repente vai estreitando o laço, estreitando e aprofundando um relacionamento, né, com as pessoas. Às vezes, no caso deles, eles se conhecem, eles convivem ali o dia inteiro porque eles estão treinando para nacional, né? E para Liga Nacional que eles vão entrar. Mas acho que no mundo assim, quantas pessoas você tipo tá jogando online? Eu na real não sou muito de jogar online porque eu fico muito ansioso e de fazer cagada. E aí eu começo. Mas o que você joga? Eu jogo mais jogo de esporte, tipo NBA, Fórmula 1, mas eu gosto de ficar jogando isso no online. Mas de jogo mesmo eu gosto, tipo, RPG, Open World, Horizon, Ghost of Tsushima. Então eu gosto mais de ficar dentro da história e ficar explorando o mundo, assim, né? De mundo aberto, né? Mundo aberto e ficar fazendo missão até explorando o mundo, assim, sem ter que fazer nada, sabe? Quase, às vezes. E que são jogos muito cinematográficos, né? Sim. Que acho que daí difere também, né? Esses jogos mais cinematográficos, de histórias, de lendas mais épicos, né? Enfim, do que são esses outros jogos onde aí a gente vê a essência do esporte eletrônico competitivo, né? Então. Os FPS, Counter-Strike, enfim, tem League of Legends, aí tem esses outros, né? Tem os jogos para celular, os mobile, que são, enfim, a grande reviravolta na esfera digital, nesse mundo dos esportes, com a chegada do Free Fire. Eu fico assim, pensando, tipo, tem aquela galera que fala que esporte não é esporte, ou ainda não reconhece isso como sendo. Fala, meu, você tem noção de que eu fico ansioso de jogar online em casa com a minha pressão que eu tenho de, tipo, performar com ali, sem nenhum, pra não ganhar nada, porque é, tipo, só pra ganhar à noite. Imagina o que deve ser um jogo competitivo, você tá lá e tá todo mundo te olhando e você jogando e você tem que fazer a sua missão. Eu, no primeiro episódio e o COI... desculpa. Não, e só o COI acabou de aprovar, né? Enfim, então, já vinha esse papo, o COI aprovou como a criação dos Jogos Olímpicos de esportes, né? A cada 2 anos. Então, tem uma rotina de treino, de fato, né? Enfim, acho que além da rotina de treino, é um jogo psicológico também, né? Enfim. Ele tem toda a rotina, todo estratégico, é psicológico. O treinamento é a estratégia, exato. Porque você tem muito treinamento psicológico, que também vai para em cima disso, mas também toda uma estratégia que você tem que saber de jogo, que, por exemplo, eu gosto de ver clipe de Counter-Strike. Mas eu não sei jogar Counter-Strike competitivo. Então foi muito legal no primeiro episódio com o Thiago, que a Bia
Pra quem não sabe, conhece, o Thiago é um parceiro também de trabalho. Thiago Cunha, grande diretor de fotografia, trabalha bastante comigo. Fez, enfim, Flaming Queens, um filme que eu tenho super orgulho de falar sempre. Ele tá sempre com a gente, enfim, acompanhou muito essa trajetória, documentando o esporte eletrônico, games. Ele também é super imerso nesse universo, né? E ali eu aprendi muito sobre estratégia e você entender posicionamento, sabe? Você tem toda uma questão de entender o momento do jogo. É igual um jogo de futebol, é igual um jogo de basquete. Momentos que você tem que atacar ou defender e fazer coisas. Enfim. E eu acho que tem uma outra semelhança que é isso, assim, a gente não necessariamente somos exímios jogadores de vôlei para gostar de uma partida, né? Enfim, Jogos Olímpicos e Paralímpicos acabaram recentemente e a gente acompanha muitos deles como audiência e não necessariamente sabemos jogar, né? Podemos brincar no final de semana, outros nem brincar no final de semana, mas existe muito isso também, né? De você, quando a gente fala do esporte como entretenimento, você pode ser uma boa audiência para ele, né? Tanto de competição quanto aí de série, de narrativa, né? De documentário. Enfim, você vai para um outro caminho, né? Não necessariamente como um atleta, né? Como Exato. você vai dedicar suas horas de treinamento, esforço físico, psicológico ali. E qual é a grande diferença é que se você quiser pegar e jogar, você ainda pega e joga, né? O jogo ali é diferente do esporte que, enfim, para praticar algum esporte deve ser muito mais difícil. E Sim. acesso e tudo mais. O Dragon é interessante, assim, porque eu tenho algumas questões com ele que eu acho que é mais, sei lá, por uma estrutura da série e do que tá acontecendo hoje em dia. Porque eu acho que o Dragon devia ser uma série de pelo menos uns 15, 18 episódios. Porque ela é muito rapidinha e muita coisa acontece nos episódios. Que eu falo, putz, se ela fosse com 15 episódios, eu acho que você ia ter um tempo muito melhor de desenvolvimento, de personagem, de alguns conflitos que estavam acontecendo assim, que ia ser mais até gostoso de assistir, sabe? Porque você ia ter mais coisa pra ver também, né? Eu acho que tem uma coisa quando a gente, e eu acho que talvez o pioneirismo também tenha as suas complicações, vamos dizer, né? Acho que, claro, emplacar uma série com essa temática é uma coisa que a gente vem discutindo há muito tempo, né? Eu trabalho com isso há mais de 10 anos e a ideia sempre surge, né? Como fazer, para quem compra, quem patrocina, quem apoia isso, aonde está o product placement, quem distribui, enfim, acho que toda a lógica audiovisual tradicional se aplica da mesma forma quando a gente fala de uma história que é sobre uma juventude, uma geração muito imersa, né, dentro dessa revolução digital, que trata de um tema específico que é o esporte eletrônico e os games, né, que ainda suscita muita controvérsia em alguns pontos, né. Eu acho que a minha sensação é que muitas vezes a gente precisa ou faz a escolha de dar conta de muita coisa. E aí, claro, é um tema muito amplo, muito vasto, né? Enfim, daqui a pouco a gente tem umas conversas que daqui a pouco não faz sentido a gente dizer que a gente dialoga com a comunidade gamer, com os gamers. Todos são gamers, né? Enfim, cada vez mais as pessoas jogam e jogam por diferentes razões e por diferentes propósitos. Mas isso já vai fazendo tão parte de uma geração e cada vez mais parte de uma geração que deixa um pouco de fazer sentido. A gente fala o gamer ou os gamers, né? A gente vai falar assim, de uma geração, uma juventude, uma cultura jovem, enfim, uma coisa assim. E aí, justamente por isso, é um tema extremamente abrangente com milhões de camadas. E aí, dar conta de todas essas camadas, né? Explicar. Vamos começar do início, né? O que é esporte eletrônico? É competitivo ou não é competitivo? Quais são as características
de um jogador ou de uma jogadora? Em que ambiente, contexto social, regional, enfim, essa pessoa está inserida? Quais são os desafios que um jovem que se interessa por isso teria, né? Então, quais as decisões, qual o impacto disso no âmbito familiar? Então, acho que são diversas camadas que, de fato, precisam ser decantadas, e acho que um conhecimento aprofundado sobre esses personagens ajuda muito nesse entendimento de por onde a gente vai, né? Assim, sobre o que a gente vai falar, porque tem uma série de questões, né? O lado competitivo dele, mas o lado emocional, afetivo de uma juventude, né? Enfim, quase arquetipicamente falando de um adolescente apaixonado, né? Enfim, acho que tem muitas camadas, de fato, o que faz com que o tema seja muito extenso, muito vasto e muito complexo, né? Assim, E é um negócio que, assim, é uma realidade da produção de audiovisual moderna que pega, e sei lá, qualquer série que você vai ver, Game of Thrones agora, o Game of Thrones não, né, o House of the Dragon, que acabou de lançar, foram 8 episódios e vai sair mais 8 episódios daqui 2 anos. Então, é uma produção muito pequena que pro mercado audiovisual, pô, quando você tinha lá aquelas séries de 15, 20 episódios, era muito mais... tinha muito mais produção, muito mais trabalho, assim, pra galera, por muito mais tempo também. E você tinha chance de explorar mais essa história por mais tempo, né? Então, eu vendo o Dragon, assim... aprofundar as camadas dos personagens, né? De entender, de fato, como as histórias se relacionam, como eles se relacionam com aquelas histórias e como cada situação vivida ali conta uma parte de algo que precisa ser dito, ou que é relevante para a motivação interior daquele personagem, né? Vamos dizer. E eu ficava assim, eu falava, cara, eu queria um episódio que fosse só a irmã, a Nanda, qual que é o nome dela no... Que é uma grande protagonista, né? Sim, a Ana Paula, né, que é o nome dela na série. Eu falei assim, eu quero ver o episódio dela só, assim, tentando e não conseguindo vários apoios, que ela, acho que é no segundo episódio que ela já começa a ir atrás de patrocínio, né, e tudo mais. E tendo que lidar com isso, tipo, eu quero ver só a história dela aqui. E aí, acho que por ser 8 episódios, eles tiveram que juntar muita coisa e resolver coisa muito rápido, condensar muito. O que é interessante, por um lado, porque você vê que eles estão, tipo, jogando as ideias ali, e eles fazem bem isso nesse sentido de falar, olha tudo que você precisa pra botar isso pra funcionar. Não é fácil, não é você chegar ali, chega aí, vamos conversar e vamos jogar, sabe? Então eles começam a lançar muitos temas, muitas necessidades do time e explicam até que bem pra quem não sabe, né? Pra quem acho que já sabe, pode até ficar meio repetitivo às vezes. Mas o que é suporte, tipo, em qual posição que você tá jogando. Dentro do jogo. Mas eu acho que é isso, quando eu dizia sobre dar conta de uma série de questões, é que a gente, acho que ainda enfrenta, e aí falando como diretora, e acho que quando eu fiz o Gaming Queens, que foi um documentário sobre o time feminino de Counter-Strike da Fúria, a gente se deparou muito com isso, e foi um filme realizado junto com a Red Bull, e a gente discutia muito com eles por que caminho a gente ia, que era o quanto a gente vai começar a explicar do zero o que é o Counter-Strike, o que é o esporte eletrônico, quais são as posições, quais são as regras, como funciona o placar, como funciona o cenário competitivo, quantas ligas por ano elas jogam, esse campeonato que elas estão jogando, o que representa dentro desse cenário competitivo de uma temporada anual. Ao mesmo tempo que a gente foi optando e também precisava escolher quanto dos jogos das partidas a gente ia mostrar, quanto do treinamento a gente ia mostrar, quais as motivações individuais de cada uma das atletas
5, mais o técnico, psicólogo, quais eram as intenções como grupo, comunidade desse grupo de meninas, mulheres, né, jovens adultas, em busca das suas carreiras profissionais, da excelência, da alta performance. Estavam fazendo. Então, quando de fato você tenta para organizar isso, e organizar essa história, essa narrativa, tendo que ainda contar de onde partimos, do que estamos falando, para que seja mais amplo, então que você não precise. Eu brincava que eu falava que eu queria fazer um filme que eu não precisasse ficar explicando para familiar, enfim, que sentasse do meu lado, isso é não sei o quê. Isso, agora elas estão fazendo isso. Agora elas estão indo para. Mas que ao mesmo tempo a gente não precisasse explicar cada um dos passos que elas estavam vivendo ali, né, cada uma dessas etapas, mas que a gente pudesse entregar talvez uma atmosfera onde a gente criasse uma empatia com aqueles personagens. Então, eu não preciso talvez saber exatamente a regra para torcer por elas. Eu não preciso saber exatamente o que representa esse campeonato mundial, o que representa esse treinamento intensivo que vai ser feito. Mas eu preciso saber que é muito importante para elas. Que isso marca uma fase da vida delas, que isso marca uma transição na carreira, que elas já têm um reconhecimento nacional muito grande e que partir para um reconhecimento internacional é muito significativo, que a Olga, como uma das primeiras mulheres trans a jogar em alto nível competitivo, também representa socialmente uma força e uma inspiração, e uma série de questões para muitas mulheres, em que isso, de uma certa forma mais afetiva, ficasse claro, e talvez a gente não pudesse, a gente optou por não explicar cada um dos pontos mais técnicos, vamos dizer, de estratégia, de tática, de técnica, de esporte. Mas isso é um caminho e é uma opção, e talvez pode ser, inclusive, que não seja a melhor delas, né? Mas eu acho que cada filme, cada série tem o seu objetivo. Agora, eu acho que o Dragon, até porque é uma coisa que eu sempre pergunto, assim, aonde vai passar? Quem vai distribuir? Quem vai assistir? Qual é o nosso público, né? E eu acho que o Dragon tinha um pouco essa necessidade, tem a necessidade de ainda explicar alguma coisa, ainda ser abrangente, ainda dar alguns passos que a própria Globo já fez com transmissões de campeonatos na grade mais da TV linear, enfim, mas estando numa plataforma no streaming, né, onde a gente começou falando isso, onde as pessoas ainda possam se reunir em torno desse aparato tecnológico, TV, enfim, computador, seja lá o que for, para assistir juntos, seja uma família, sejam amigos, precisa ser um pouco mais abrangente. Acho que isso vai muito, acho que a decisão vai de fato muito por qual canal de distribuição, sabe? Então, eu vejo que ainda precisa dar conta de algumas coisas e tem tantas informações que precisam ser passadas, porque a gente justamente, é que eu dizia, o pioneirismo acho que é um pouco responsável por isso, assim, porque a gente ainda precisa explicar muita coisa. Exato. Porque ainda tem poucos produtos, né? Eu acho que isso é importante, assim, porque o americano tem uma expressão que chama inside baseball. Isso é muito inside baseball. Porque o beisebol, assim, tem muita regra, muita estatística, que se você ficar duas pessoas que conversam, que sabem muito sobre beisebol, elas vão começar a falar de estatística que eu não vou saber porra nenhuma. E a gente vai ficar, assim, voando. Então, eu acho que é importante por ser esse primeiro momento, assim, eles colocarem isso abertamente. Eles precisam fazer essa introdução do assunto, né? Eles precisam introduzir tudo isso de uma maneira que o público em geral que não joga vai entender. Eu acho que a nossa tarefa como, enfim, roteirista, diretor, produtor executivo, enfim, como próprio
a própria pessoa ali tomadora das decisões de distribuição ou de apoio a esses produtos. Acho que o nosso papel é cada vez mais conhecer sobre o que a gente está falando para poder ter um referencial de nuances de como a gente pode abordar cada um dos tópicos. E tem coisa que talvez não precise, né? De fato, pode ser deixado de lado, de fato, isso pode ser explicado de uma outra forma. Acho que pensar conteúdos transmídia também ajuda muito, então que a gente não precise dar conta de tudo isso nesse número de episódios que a gente tem na grade, na minutagem que a gente tem, mas que isso possa fomentar um cenário de outras maneiras, né? Porque é isso, tu estava falando em Inside Baseball, para quem a gente está falando, né? Eu acho que essa é uma questão que eu pensava muito quando assistia o Dragon, era para quem a gente está falando, que é o nosso público, e é uma dúvida que eu tenho boa parte do tempo enquanto eu estou ou escrevendo formato, enfim, criando esses projetos como Gaming Queens, o filme da Olga que está sendo desenvolvido agora, mas para quem a gente está falando, né? Para quem já conhece, para quem já gosta, ou para minha mãe e para as minhas tias que têm uma certa familiaridade, são bem informadas, têm um certo conhecimento, mas não têm profundidade nenhuma nesse tema, né? Então, assim, ou a gente está falando para alguém que caiu de paraquedas do planeta Terra hoje, ou a gente está falando para uma menina super gamer ali, que entende tudo da comunidade, ainda que seja de outro jogo, porque tem isso, né? Exato. Cada jogo tem a sua comunidade, a sua linguagem, as suas questões, a sua música, a sua cultura de modo geral, né? É isso, porque eu, por exemplo, jogava muito mais, mas eu ainda jogo. A Manu joga muito, então eu vejo ela jogando, mas ela joga muito LoL, por exemplo. E eu não vejo ela jogando tanto FPS. E aí, quando eu comecei a assistir isso, eu falei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo, eu não entendo o que tá em jogo, qual a importância de estar ali e tal. Então eu precisava de uma contextualização do campeonato, da partida, de vários níveis ali, assim, do que estava acontecendo, para começar a conseguir entender mais e gostar mais do que eu estava assistindo ali, assim, e não só ficar vendo um monte de coisa acontecendo na tela, né? E aí eu acho interessante quando você fala do Gaming Queens, por exemplo. Como que foi pra você essa decisão criativa de escolher o público? Tava pra vocês, porque você falou que foi com a Red Bull, assim, e foi uma coisa que vocês escolheram ou veio de cima também? Como que vocês puderam passar por isso? Acho que sobre o Gaming Queens, eu não sei se em algum momento a gente definiu qual era o público, porque isso, de fato, fez parte de quase todas as nossas discussões, desde que a gente recebeu, de uma forma, encomenda para escrever esse documentário, até hoje, enfim, que ele ainda está sendo distribuído. Agora, nos próximos dias, ele vai ser apresentado nas fábricas de cultura, aqui do estado de São Paulo. Enfim, acho que ainda é um pouco nebuloso para a gente, acho que para muita gente ainda, né? Para quem a quem se destina esse tipo de conteúdo e esse tipo de informação, considerando, enfim, as plataformas onde eles são distribuídos, a audiência que a gente tem, enfim, então o que aconteceu durante no processo, né, de desenvolvimento do Gaming Queens, a gente recebeu um pedido, a Red Bull entrou em contato para a gente poder desenvolver, eles tinham essa história do time feminino da Fúria, que ia disputar o Mundial, o Red Bull como patrocinadora do time entendia que era importante registrar essa história de algum modo, porque as atletas tinham um pioneirismo muito grande, então que isso não podia deixar de ser contado no momento em que estava acontecendo. E aí a roteirista, que é a Martina Sonksen,
escrevemos uma história onde a ideia é que a gente contasse justamente isso, assim, quais eram as motivações dessas jovens adultas jogadoras e em que sentido aquilo transformava a vida delas, né? Porque acho que uma das grandes questões, uma das grandes perguntas que eu escrevi e eu sempre falo é o que há de tão potente nos games e nos esportes eletrônicos que faz com que ele seja tão transformador. Então, o que é que acontece ali, né, dentro do servidor, o que acontece nas conversas durante o jogo ou online, né, que a gente estava falando, nas tantas horas por trás do nick. Então a gente começou a conversar com as meninas para entender por que aquilo era importante para elas e de onde elas estavam partindo e para onde elas queriam ir. Assim. Então a gente tentou registrar a evolução do cenário nos últimos 5 anos e projetar os próximos 5 anos. O filme é de 2022, foi gravado em 2022, estreou em 2023. Estou projetando esses próximos 5 anos a partir do olhar delas, assim, a partir do que elas entendiam que aquilo era revolucionário e transformador. Então, o nosso lado foi observar e acompanhar muito qual era a rotina de treinos e como elas se preparavam para esse desafio que era maior do que o campeonato mundial, mas era o legado delas, né? Então isso era uma coisa que a gente falava muito, assim, que legado elas deixam, para quem elas deixam esse legado. E aí, de uma certa forma, a gente começou a entender que o nosso público era quem ia se inspirar a partir da história delas e da trajetória delas. E aí, não necessariamente atletas de esporte eletrônico. Sim. Independente de que gênero, orientação sexual, o que fosse, né? Mas de jovens adultos buscando a sua carreira e tentando descobrir como ter a melhor performance, como conviver coletivamente, como se adaptar a um outro clima, às adversidades ao longo do treinamento, à pressão, ao sucesso, né? À fama, enfim, é uma série de coisas. Então, acho que ouvindo as histórias delas, a gente foi entendendo um pouco a quem se destinava. Assim, claro que ele acaba se tornando um recorte desse cenário de esporte eletrônico de um período. Então, pessoas interessadas no tema, pessoas que sejam um pouco mais velhas do que a faixa etária delas, que são entre 19 e 30 anos, enfim, mas que em algum momento já jogaram, ou enfim, tiveram algum carinho pelos games de alguma forma. E aí a gente, de uma certa forma, desenhou isso. Assim, eu queria muito que fosse um filme que não ficasse só dentro de uma comunidade elitizada, onde os equipamentos são muito caros, onde de uma certa forma, aparentemente muito, muito excludente, né? Não só aparentemente, mas de fato muito excludente. Mas que pudesse servir de inspiração para outras meninas que também quisessem jogar e quisessem ter suas carreiras nos games, enfim, aonde fosse, né? A gente tem a psicóloga ali, enfim, que é uma personagem importante também, enfim, mostrando que existiam e existem lugares não só no PC, né, ali jogando de fato, mas em torno, né, em todo esse entorno de um time competitivo. Então, agora, por exemplo, passar na Fábrica de Cultura, acho que talvez seja alcançar quem é um público que eu achava que deveria alcançar, sabe? Sim. A gente teve uma exibição no Sesc que foi muito legal, assim. Acho que uma das grandes premiações que esse filme teve foi poder passar na rede Sesc, sabe? Então, acho que aí a gente começou agora, 2 anos depois, a encontrar o público. Então, assim, toda essa longa explicação para dizer, ainda é muito complexo definir qual é o público, né? Porque depende muito da plataforma onde ele está, né? Se ele está gratuito na Red Bull TV,
que ao mesmo tempo tem essas exibições, né? Festival de cinema, alguma coisa ou outra assim, né? Então, E você não quer restringir também pra ser um negócio. Todo mundo joga, mas tem muito isso que você tinha comentado de tipo. Nichos diferentes de jogos e tudo mais. E aí você não quer fazer um jogo só pra quem joga Counter ou só pra quem joga LoL ou Valorant. Então, eu acho interessante isso que você falou, porque me parece muito que vocês escolheram assim, focar nas pessoas e contar essa história delas, mas contextualizando um pouco o que é o jogo, o que é aquele momento pra cada uma delas e pra você entender minimamente o que é aquilo, o que tá em jogo, né? e eu acho que o Dragon tem um pouco disso, né? Assim, tem um pouco de mostrar esses personagens. Eu acho que é um caminho que a gente pode explorar cada vez mais, né? Enfim, essas novas histórias que vão surgindo, né? Assim, envelopadas dentro de um cenário gamer, mas são histórias de jovens É. nos anos 2000 e pouco, que pode acontecer na periferia de Olinda, pode acontecer para lá de Juazeiro, com uma professora de matemática que se usa o cosplay e programação do próprio Counter-Strike para ensinar matemática, né, para os alunos ali. Acho que pode ir por tantos caminhos, assim, pode ser a história da Olga, de uma jovem atleta trans dentro de uma revolução digital, né? Acho que tem muitas histórias que podem ser contadas, né? Tanto de grandes personalidades quanto de jovens comuns, vamos dizer, que vivem esse universo. Né? Eu acho que quanto mais histórias a gente tiver, menos a gente precisa explicar do início. Exato. E aí a gente consegue ter roteiros cada vez mais interessantes, né? E que sejam cada vez mais impactantes também. E explorar mais a linguagem do que você pode contar, né? E assim, só para quem tá ouvindo a gente, quando a Bia fala do exemplo na periferia de Olinda ou da professora de matemática, ela tá falando porque isso ela já fez. Você conhece esses casos, assim. São casos reais. Já essa história da periferia de Olinda, uma história que, enfim, inclusive foi a Bárbara Yara, que é uma figura excelente do Sesc, que eu conheci nesse debate do Gaming Queens do Sesc, que é uma pessoa maravilhosa e que me encantou de diversas maneiras, assim, pelo conhecimento e pelo interesse que tem e que demonstra ali pelos games e pelos esportes eletrônicos, assim, de uma maneira, acho que talvez tenha visto poucas vezes, assim, ao longo desses anos. E aí foi uma história que ela me contou, então, de fato isso existe. E aí, Juazeiro, essa professora de matemática, eu entrevistei, eu estava fazendo uma série que é uma audio-experiência, onde a gente só ouve os relatos das pessoas, das suas relações com os jogos, mas sem o rosto, sem uma coisa muito diferente do que eu estou acostumada a fazer, que é entrevistar no vídeo, na câmera, né? Parece um pouco mais aqui com essa nossa conversa de podcast, onde a gente vai imaginando muito esse cenário, esse contexto. E ela me contou isso, que ela andava ali pelas cidades onde ela dava aula, usando o cosplay e os códigos de programação de alguns jogos para poder cativar o público, né? Então, um público ali, eu gravei uma vez uma campanha que foi com o Google e o Free Fire, durante a pandemia, inclusive, e a gente foi em várias cidades, vários estados do Brasil ali, tentando mostrar essa conexão. E aí a gente foi para entrevistar um pessoal de Juazeiro, Petrolina, fomos para Manaus. E aí muitas dessas histórias iam por aí, né? Assim, o Free Fire emergindo naquela época ainda mais do que agora, que ainda é muito forte, mas numa ascensão brutal pela facilidade de ser jogado em um celular muito simples. Então,
enfim, o acesso ao Free Fire era muito grande, e transformando essa comunidade que passou a levar a internet para lugares onde não existia, eu estava algumas horas dali, assim. Então, foram histórias que eu fui entrevistando e fui conhecendo essas pessoas e vendo, justamente, acho que foi daí que saiu essa pergunta, né? O que há de tão potente nos jogos que façam com que isso seja tão transformador, assim. Porque é realmente muito impressionante, né? E, de fato, essas histórias são as histórias que me encantam, são as que eu gosto de contar e gosto de pesquisar e ir atrás delas, que são, de uma certa maneira, histórias de impacto social positivo, né? Dos jogos. E aí, fazendo o link, então, de novo com o Dragon, tipo, do que você mais gosta em Dragon? Porque você gosta desse tipo de história com impacto social. Eu achei curioso ser Dragon, eu entendi muito porque era, talvez, a primeira experiência em série de ficção, assim. Mas o que você mais gostou nela que te chamou a atenção? Eu acho que é isso. Acho que uma coisa eu gosto que ela exista. Assim, acho importante que ela exista mesmo. Assim, acho que no dia que eu já tinha ouvido um pouco que ia lançar, no dia do lançamento, às vezes acontecem umas coisas, meu WhatsApp, Instagram, tudo virava assim, você viu, você já assistiu, você conhece? Então vira aquele burburinho, aquele auê, assim. Então, eu acho importante, assim, acho que muitos amigos e colegas de trabalho que são da nossa área, da nossa indústria, segmento, e outros que não são também assistindo e comentando e perguntando. Então, acho a primeira coisa, e foi por isso, inclusive, que eu escolhi, porque eu acho importante que ela exista, de fato. Assim, acho que tem um trabalho que é muito difícil de ser feito, que eu acho que essa pesquisa toda, que eu acho que deve e vai ser cada vez mais apurada, cada vez mais aprofundada. Acho muito interessante. Eu tenho várias perguntas, assim, por amigos de amigos. Aparentemente conhecerei em breve um roteirista, quero muito conversar. Por alguns roteiristas, mas eu queria muito conversar sobre isso. Tenho várias dúvidas, enfim, várias figurinhas para trocar, mas é isso. Eu acho que a Ana Paula, a irmã do Dragon, tem um papel muito grande ali. Assim, eu acho que pode muito bem dar margem para novos caminhos. Assim. Então, eu acho importante essa construção que já tem um olhar um pouquinho mais atualizado de por onde vai a coisa, né? A gente tem várias orgs que são lideradas e são encabeçadas por mulheres e por jovens mulheres, né? Então, eu acho isso um caminho muito bom. Acho que falar de time misto é muito importante. Sim. Então, eu acho que tem pinceladas ali de discussões que são importantes e que a gente precisa poder aprofundar, né? A gente precisa ter cada vez mais chance para aprofundar. Então, acho que, claro, está longe de ser uma obra que, ao meu ver, se encerra nela mesma. Assim, eu acho que ela abre caminho para muita coisa, né? Então, acho que entender um streaming, e é muito, eu tenho falado isso várias vezes, nem sei se é o melhor caminho falar isso, mas eu tenho falado de um streaming tradicional. Como o streaming pode ser tradicional, né? Assim, a TV era tradicional, o streaming não era, mas eu acho que para dentro do esporte eletrônico, acho que tem outros caminhos de distribuição também, né? Os criadores de conteúdo são plataformas e meios de distribuição em si mesmos, fantásticos, geniais, com uma audiência absurda, né? Enfim, onde a coisa ali já acontece, né? Eles já criam o próprio conteúdo. Acho que a comunidade cria muita coisa, muito conteúdo. Então, é muito interessante ver uma plataforma, né, tradicional como o Globoplay falando sobre isso. A produção é uma produtora de Porto Alegre que fez, então isso também já traz um olhar que é um pouco mais descentralizado, vamos dizer, da onde teoricamente estão a maior parte das mesas de negociação em esporte eletrônico e dos
escritórios do centro de treinamento, enfim, em São Paulo e alguma coisa no Rio. Eu acho que tem muitas coisas interessantes que a gente pode ir observando ali, caminhos que quem foi podendo tomar as decisões foi tomando elas de uma maneira segura, que precisava ser feita, né? Acho que tem muita coisa, claro, como sempre, Gaming Queens às vezes falando isso, assim. Quanto daria para melhorar, quanto já 2 anos depois já pensaria de outra maneira, aprofundaria mais para cá, mais para lá, dividiria personagem de um jeito ou de outro, entenderia melhor, acho que algumas histórias, como essa história colabora para a história principal, por que a gente tem essa cena aqui, ou por que, sei, acho que são escolhas que a gente vai tendo que fazer ali, mas que aí... Isso é a coisa mais normal, assim, acho que pra gente que trabalha com isso, porque é muito... Eu fiz a série do Monstro, O Mesmo Encontro Separado Neste Andar, que acho que, sei lá, a gente terminou de gravar, no dia seguinte eu já falei, a gente podia ter feito uma coisa diferente. Aí eu vi montagem, a gente começou a trabalhar com isso, aí eu falei, mas se nessa cena eu tivesse feito isso, sabe? Então já fica, sempre que você vê o trabalho feito, você fala, eu podia ter melhorado. E isso faz parte do processo também, né? De você entender como que você pode melhorar, porque uma vez que você acha que também o negócio tá perfeito, pra que você vai continuar trabalhando, quase assim, né? Eu acho que ter uma direção feminina é muito importante, né? A gente tem falado isso. Boa parte do público que joga é um público feminino, né? Sim. Então, também é um outro ponto, sabe? E ter a Ana coisas como protagonista, porque eu acho que ela é... Protagonista, né? Ela é protagonista Vamos combinar, ela é protagonista? A gente vamos ligar lá pra eles pra entender por que ela é protagonista. Tipo, nada, olha, Dragon, ótimo jogador, tá tudo certo. Exato. Mas a sua irmã é protagonista. Eu achei mais interessante, assim, porque a série chama Dragon e tudo mais, você fica ali... Ela tem uma pegada meio de anime, nesse sentido, que é aquele personagem que é muito bom naquilo que faz e já sabe obstinado, né? E a história dela que acaba sendo mais... Não mais interessante, mas um pouco mais complexa nesse sentido, porque ela vai passando pelos altos e baixos, ela tem que se desvirar pra fazer as coisas. E aí tem uns encontros amorosos também aí que ela vai passando pela série, desenvolvendo. Então eu acho, tipo, isso torna ela a protagonista dessa série, assim, e é interessante você ver o desenvolvimento. Eu assisti 3, 4 episódios e fiquei curioso pra saber, tipo, aonde que eles vão chegar, sabe? Eu quero ver até o final, assim, porque eu falo, cara, o Dragon, nesse momento, ele tá muito quase odioso, assim, de você pegar. Falar, caralho, mano, subiu tanto, assim, na cabeça já o negócio. E ela se desvirando pra conseguir fazer o negócio funcionar. Então é interessante por isso, assim, e me deixa muito curioso pra saber onde que ela vai chegar, onde eles vão chegar nessa série, no final da série, da primeira temporada, né? Espero que seja a primeira temporada de outras. Eu espero. E que dê muito certo. Espero que seja a primeira temporada de outras tantas. Espero que seja a primeira série de outras tantas, de diversos players, assim. Sabe que eu tenho recebido de uns anos pra cá, e aí não sei exatamente por qual razão, mas tem chegado pra mim muita coisa, muitas histórias pra eu ler, enfim, e ouvir, sugerir alguma coisa, eventualmente dirigir. Histórias todas de ficção, dentro desse universo dos games e dos esportes. Cada uma de um jogo diferente. Nenhuma das histórias se parecem. E eu fico impressionada porque eu já tive história de Dota que eu li, já tive história de FPS inventado, né? O deles, inclusive, é um FPS no Dragon que não existe, né? E que foi muito bem feito. Muito bem feito, muito bem feito. Os gráficos são muito bonitos. Sim. Muito bonitos desse jogo, né? Ele mostra pouco, acho que da mecânica, da jogabilidade ali, mas os gráficos são super legais. Eu também reparei nisso. Assim. E aí já recebi outras histórias
que eram mais documentais também, mas de jogos relacionados a esportes tradicionais, né, que de fato são os que vão estar nos Jogos Olímpicos, que você estava falando ali, o basquete, futebol, tênis de mesa, né, enfim. Então, uma gama tão vasta de possibilidades, assim, porque tem dois protagonistas, tem um protagonista, tem de um time inteiro que é protagonista, tem isso, né? Tem aí os pais tinham uma loja de iogurte que não deu certo, ou tinha uma lan house que daí vira outra coisa, enfim, acho que tem tantas histórias, acho que tem sido tão legal poder conhecer essas histórias e ler tudo isso. Eu tenho lido o original, rascunho, né? Ai, que Enfim, demais. primeiras versões. E eu fico pensando assim, um pouco ansiosa, sou muito ansiosa. Que hora que eu vou ver isso Onde que de eu é? fato na tela, né? Assim, porque tem muita possibilidade. E essas histórias todas, né, que eu falei por alto aqui, enfim, fora de Rio, São Paulo, fora do competitivo tradicional, né? Enfim. A gente tem umas histórias das meninas desenvolvedoras de jogos que fazem as game jams, assim, no sul tem uma cena muito importante, em Pernambuco tem uma cena muito importante. Então, eu queria ouvir a história dessas meninas que estão fazendo game jam, desenvolvendo o jogo. Sim. Então, eu acho que tem muita história legal, né, para ser contada. Espero ver mais. Eu fui no festival. Como chama o festival que a gente foi, mano? Do Festival Jogatório. E assim, foi muito legal ver a quantidade de jogo diferente que tá sendo produzido aqui, assim, sabe? E é uma galera ali, às vezes é um cara sozinho que tá fazendo, é uma mina sozinha, é uma dupla. E sabe, tipo, às vezes alguém já tem até um investimento um pouquinho maior, mas a quantidade de jogos diferentes, histórias diferentes e pessoas diferentes que estão trabalhando nisso, assim, é muito gostoso de saber as histórias. E que são jogos independentes e muitas vezes são jogos aí, de novo, né, de impacto social, jogos educativos. Exato. Que a gente vê de iniciativa, assim, de uma iniciativa que chama Games for Change, que são, enfim, que olha para iniciativas de transformação através dos jogos. A Unicef tem uma relação com jogos muito, muito estreita também, que chama Game Changers Coalition. Então tem tantas possibilidades que se a gente começa a abrir essa caixinha dessas histórias, a gente tem um novo universo, assim, claro, ideologicamente, artisticamente, filosoficamente. Quero muito que esses filmes, eu sou da que acha chiquérrimo chegar num festival de cinema, assim, aqui no Brasil ou fora, enfim, que tem essa consagração dessas laureas. Eu acho muito rico, acho importante, enfim. Sim. Mas acho que também tem uma outra coisa que é fazer a história para o público ver Pro mesmo, público ver, assim. é. Bilheteria, audiência, né? Exato. Que a gente possa aprender com essas histórias alguma coisa, né? Então, acho que tem muitas camadas. Eu acho que eu me apaixono ainda por esse universo sempre que eu vou falando, porque eu vejo muitas possibilidades positivas, assim, né? Não tem essas mais ideológicas, filosóficas, tem as mais práticas e uma lógica de mercado onde a gente está inserido, capitalista, onde a gente pode encher de product placement todas essas séries e comercializar muitos produtos para a gente ter um público consumidor muito grande, enfim. Então tem um pouco dos dois lados, né? E como que você se tornou diretora, Bia? Qual foi o momento ali que fez a virada para você? Eu comecei, foi muito por causa do esporte eletrônico, né? Eu sempre falo muito, todo mundo fala, né, desse impacto de como ele pode transformar vidas, e de fato acho que a minha foi um pouco por isso, assim, porque eu fiz jornalismo, depois fiz uma especialização em cinema, fiz artes cênicas, teatro, enfim, outra coisa, nada a ver com tecnologia. E aí, quando eu voltei da pós-graduação
em cinema, gravando em película, assim, outra história. Nossa. Eu voltei, o que eu faço agora, né? Ninguém me chama para trabalhar, né? Ganhar dinheiro, já acabou meu dinheiro que eu tinha guardado. E aí eu comecei uma amiga me indicou para trabalhar numa agência, chamava GMD na época, Go Media, chama GMD hoje, na época era Go Media. E aí eles tinham um canal de uma empresa de tecnologia chamada NVIDIA, que eu não tinha a menor ideia do que era. A menor ideia. Aí me chamaram para uma conversa no Starbucks, ali perto da Avenida Paulista. Fui, assim, precisava de alguém que pudesse dirigir, escrever roteiro e fazer produção. Então, me formei em jornalismo, era jornalista, produtora. Não dirigia, mas também a coisa era bem simples, dava para fazer, 2 apresentadores. E a gente fazia ali um programa chamado NVIDIA Gaming para Brasil e América Latina. Nossa. América Latina tinha uma apresentadora que falava espanhol ali. E aí, era um programa semanal, então a NVIDIA na época patrocinava os times de games e esporte eletrônico. Comecei a fazer esse programa, fiz durante 4 anos e meio. E aí eu comecei a entender o que era dirigir, assim. Eu lembro do primeiro dia, assim, eu não tinha a menor ideia. E aí fui estudar, né? Eu precisei de explicações. Lembro de sentada na mesa da cozinha falando assim, eu não sei onde posicionar as câmeras, eu não sei como pedir, eu não sei o que dizer. E aí fui desenhando ali, assim, bom, você precisa posicionar a câmera dessa tal maneira, é isso. Primeiro dia que eu fui gravar, eu precisava levar a câmera, porque por acaso estava comigo. Primeiro dia que eu fui gravar, esqueci de levar a câmera. Aí depois disso eu acho que eu comecei a ficar mais esperta. Eu já trabalhava há muito tempo, né? Já tinha quase 30 anos, 20 e poucos anos. Isso faz uns 10 anos, eu tenho 38, quase 30 anos. E aí depois que eu esqueci de levar a câmera, eu comecei a ficar mais esperta, a não esquecer as coisas. E aí, mas eu acho que foi muito... Acho que a minha carreira de direção cresceu muito junto com o cenário do esporte eletrônico. Claro que eu já tinha feito muita coisa no audiovisual tradicional, então eu já tinha trabalhado em publicidade, já tinha trabalhado em televisão como produtora, que fazia produção executiva na época, mas não tinha dirigido. Mas aí eu acho que eu fui precisando conduzir as coisas, porque a gente tinha que descobrir o que fazer e tinha que aprender fazendo, assim. Então acho que ao longo desses anos eu fui treinando muito, ao mesmo tempo que eu fui trabalhando com pessoas que eu admirava bastante. Então, eu gosto muito de trabalhar em dupla. Então, tenho trabalhado com diretores tanto dos esportes, quanto de publicidade, quanto de documentário, enfim, que são duplas muito generosas, assim. Então, tenho aprendido também muito com isso, sabe? Eu acho que eu fui aprendendo com os meus colegas, que tiveram muita paciência comigo, que filmam comigo. Chico é um deles, que filmam comigo há muitos anos, desde quando eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, nem o que era NVIDIA. Acho que eu fui aprendendo com o tempo. Fui errando muito, sabe? Uma pequena empresa aí chamada NVIDIA quer fazer um conteúdo. Tá bom. E aí agora já comecei a dirigir, enfim. Depois de um tempo você dirige essas coisas muito maiores e mais complexas, né? Tanto para esporte eletrônico quanto para ir para... tem muita coisa de futebol agora. Não sei de onde vem. Eu vi. Sei assim, né? Os games e o futebol ali pelo Futset se aproximaram. E aí tô fazendo essa junção também, acho que junto com o mercado, sabe? Assim, demais. Mas tô aprendendo errando muito mesmo. Uma frase que eu falava, sempre falei muito para os meninos de fotografia, me perguntavam, e aí, o que a gente faz? Eu falava assim, putz, não sei, aí que tem que ver. E aí eu sempre respondia isso, não sei, aí que tem que ver, porque a maioria das vezes eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Mas depois não tinha isso, eu sou muito persistente e eu acho que eu gosto muito do que eu faço. Então, eu fui errando e falando assim, não, mas eu vou aprender, deixa que eu vou aprender, peraí que eu não vou dar um jeito, e vou estudar, e vou ver, vou pegar um exemplo, e fui perguntando para um para outro. Então... E é isso, esse negócio de trabalhar em dupla, eu
concordo muito assim também, porque eu acho que eu trabalho melhor também com dupla, porque você joga uma ideia e às vezes é o olhar da outra pessoa. Eu e a Manu, a gente trabalha muito tempo também junto. Às vezes é só o olhar que você jogou uma ideia, ela não precisa nem responder, sabe? Você já sabe, não, já sei, então eu vou pra outra coisa. E aí você já consegue, enfim, agilizar coisas e pensar em outras coisas e já trocar mais ideia. Porque se você ficar sozinho com você mesmo assim, eu acho que chega um momento que vira um ego trip, assim. Eu acho que quando você tem duplas generosas, essas pessoas com que eu duplei são pessoas muito mais experientes que eu, que já fizeram trabalhos muito maiores, melhores, mais importantes, tem muito mais prêmios do que eu, sabe? Uhum. Mas sempre foram... acho que eu sempre me senti muito ouvida, muito respeitada. Então, com isso, eu acho que potencializava uma criatividade que já estava ali, que ia sair de alguma maneira, talvez meio truncada, mas acho que saía de um jeito talvez mais elaborado, né? Então, às vezes para montar uma apresentação, falar assim, não falar essa bobagem, peraí, deixa eu arrumar aqui. Aí ajeita, você fala, putz, era isso que eu queria dizer, eu tava pensando por aí, né? Enfim, acho que tem essa dupla conferência, é o que a gente começou falando, né? A gente, enfim, acho que o que a gente está vendo é o impacto, é o resultado, vamos dizer, de quão isolados fomos ficando, Exato. né? Cada vez menos coletivos, assim, e é tão bom, acho que principalmente para as áreas de criação, né? Poder estar junto. Tem um negócio que eu vi, e eu faz algum tempo que eu já tô meio que sentindo isso, assim, de como você... A nossa vida hoje em dia, ela retira muita fricção que a gente tinha de várias coisas que a gente fazia, e por a gente não ter essa fricção, a gente perdeu muito contato com outros humanos. Então, com outras pessoas. Da gente sair aqui e comprar um pão. Ou sair e tomar um cafezinho. E assim, às vezes eu não falo com ninguém na rua, eu não falo com ninguém na padaria, eu não falo com ninguém no café. Mas só de ter a oportunidade de sair e trocar com alguém e conversar ali, às vezes é só pedindo, mas às vezes é fazendo... Oi, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Faz tempo que você não vem aqui. Nossa, sabe, já criou uma ligação com essa pessoa, uma conexão. E aí a gente tá partindo para um mundo que fica frictionless, que é essa sem fricção que eles conseguem, que eles querem colocar, que é o Spotify, que é o streaming. E que é legal, que você pode escolher quando você quer ouvir da maneira que você quer. E eu posso pedir um rap aqui e eles entregarem na minha casa. Mas a gente está eliminando, as tecnologias estão eliminando o humano no sentido do trabalho, mas também da troca, né? Da conexão ali, da que você tinha com a pessoa. Isso é não sou eu que tô falando. Essa eliminação do humano é o David Byrne que fala. Foi isso que eu vi ele falando essa semana. E... Aquela conversa de táxi que existia, né? A conversa do ponto de ônibus, a conversa do elevador, que agora, assim, acho que cada vez mais se perde, às vezes, tentando assim, entrar no elevador e vamos olhar um para a cara do outro, tentar o celular, assim. Mínimas coisas, mas eu acho importante. E aí, só porque enquanto você estava falando, me fez lembrar uma coisa, que é um paralelo com o Dragon também, e a primeira coisa que eles fazem é se juntar na sala de jantar da casa desses pais. Que passam a olhar um pouco desconfiados daquela movimentação estranha na casa. Também, claro, eu acho que tem um momento, acho que do Dragon, que ele faz uma coisa quase num realismo fantástico do sonho de um adolescente que fala, imagina se meu pai e minha mãe deixassem a gente transformar essa casa numa game house. Eu acho que passa um pouco por esse universo meio mágico, assim. Sim. Do sonho, do devaneio adolescente, e aí a minha irmã monta um time, e aí a gente vai ser campeão, e aí a gente vai salvar a família, e aí a minha mãe vai cozinhar tudo que eu quiser, e sabe, assim, eu acho que entra um pouco
nesse lugar. Mas a primeira coisa que eles fazem é sentar, se reunir juntos e passam muitas horas juntos. Então, quando eu comecei falando no início do nosso papo, né, que o esporte eletrônico me faz lembrar, enfim, diante de tudo isso que a gente está vivendo, que ainda é coletivo e as pessoas precisam conversar, precisam estar juntos. E eles têm de uma certa forma, apesar de muita coisa acontecer no universo digital, muita coisa ainda precisa acontecer no mundo físico. Sim. E é valorizado, né? Então, eu acho que tem um pouco também da gente, talvez, tirar esse estereótipo de eles só vivem isolados no quarto, ninguém sabe o que fez, o que viu, enfim, alguém com alguma trava social ali, assim, pode ser também, tá tudo certo, mas não é só isso, né? Uhum. Tem uma grande parte dessa comunidade que acredita que é importante mesmo estar junto coletivamente, de vez em quando que seja, sabe? Quando possível, assim, não é à toa que lota estádios e ginásios desse jeito, né? Assim, Sim. Porque nitidamente o diálogo presencial faz falta, inclusive para o que a gente entende como o jovem que não interage socialmente, porque só fica jogando videogame. É um senso de comunidade, de pertencimento, assim, a algo real, que é gostoso, é uma troca que você tem com as pessoas que, querendo ou não, falar com estranhos te dá pode não ser só estranho, mas conhecido também, mas tipo, te traz uma certa, não é felicidade, satisfação. Porque você falou com alguém no dia, sabe? Às vezes eu não gosto muito de falar, então esse podcast, assim, é um exercício desse meu negócio, porque tem dia que eu passo sem falar, assim, eu não abro a boca. Então eu tô fazendo mais treinamento quase, assim, sabe? De sair e falar com pessoa e falar com estranho e, mano, vamos lá quero conhecer você, por que você tá fazendo isso, por que isso é interessante, como é viver aqui, enfim. E tá sendo divertido, assim, por esse lado. E um pouco esse olhar do turista, da criança, do curioso, né? Um olhar mais presente, né? Mais atento, mais sensível, vamos dizer. Que é acho uma escuta ativa, né? Que fala assim, esse termo assim. Exato. Um pouco isso. E, tipo, os momentos... Tem aquele filme lá, que é um filme que eu não posso assistir, porque ele me dá vontade de ir pro Alasca, mas é Na Natureza Selvagem. Sim. Ele me dá vontade de largar tudo e falou, vou embora, vou fazer igual ele. Mas que o grande ensinamento dele lá é aquilo de a felicidade só é verdadeira quando compartilhada, né? Uhum. Que tem muito de verdadeiro, de real nisso, de momentos que eu lembro, assim, que são especiais. Tipo, eu lembro na pandemia, eu comecei a ficar nostálgico de alguns momentos de pandemia, por pior que tenha acontecido. Claro. Tipo, eu tava mas eu acho que relativamente a gente ok. Momentos coletivos e individuais, apesar de todas as questões, de todos os problemas, a gente, teoricamente, eu costumo brincar que quem tinha uma condição privilegiada e estava bem de saúde ali, assim, se fez a pandemia direitinho, chegou a refletir algumas coisas, até algum ensinamento, alguma percepção ali que tem que, assim, talvez, ter trazido algo de positivo ali, assim, pelo menos para a nossa noção coletiva, que é como fazemos falta uns aos outros, né? Você falando isso, eu acho que me trouxe agora esclarecimento, porque eu acho que antes da pandemia eu não tinha tanto esse sentimento, essa vontade de fazer isso. E aí, depois de ter ficado em casa, e a gente mudou para um apartamento que a gente falou, a gente só vai passar a noite aqui, assim, tá tudo certo. E aí, no mês seguinte, quase 2 meses depois, sei lá, tipo, lockdown e tudo mais, e quarentena. E a gente ficou dentro de um apartamentozinho e falou, vamos ter que lidar com isso. E aí começou eu lembro da Manu jogando Death Stranding. E eu só assistindo ela jogar, porque eu não queria jogar ali na hora. E
E esses momentinhos, assim, começaram a me criar uma nostalgia, assim, de falar assim, tipo... São esses momentos que eu tava compartilhando com ela, de ela jogando e a gente conversando, e a gente não tinha nada em casa quase ainda, porque a gente meio que tinha acabado de mudar e veio tudo isso. Tinha, sei lá, a cama, a TV e o videogame, e uma cadeira. Esses momentinhos começaram a ser preciosos, assim, sabe? Que a gente compartilhou. Outro que a gente tava assistindo, The Morning Show. Não sei se você já viu esse programa, esse show. Maravilhoso. Assisti na pandemia também. Então, eu acho o programa mais caótico que eu já... Quando será que eu volto para uma redação? Esse caos é maravilhoso. Exato. Na verdade, eu adoro isso, nem é tão ruim assim. E aí, eu lembro de um momento que a gente fazia pão de queijo e comia pão de queijo, assim. E aí a gente tava assistindo e a gente falava, meu, pra onde que vai esse negócio? Que esse morning show é muito louco. E esses momentinhos são muito gostosos, muito preciosos, assim. E eu falei tudo isso pra perguntar pra você também. Qual que é a sua lembrança mais preciosa de assistir Dragon e de... Eu acho que foi justamente o que eu falei ali no início, que foi me juntar, me reunir com esse amigo que, enfim, é também muito desse universo e tal. E aí, tipo, vamos assistir junto? Vamos. Eu não posso assistir sozinha, porque eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim. Então, eu não sei se vai me dar um gatilho de, eu queria ter feito, ou se eu vou precisar criticar e falar que porcaria você tá fazendo com isso que eu tô há 10 anos falando do esporte eletrônico e você vem me falar abobrinha? E aí eu falava pra ele, vou assistir junto porque eu não sei, não vai dar, vamos abrir uma garrafa de vinho. E aí Pedro fez uma ótima sopa de lentilhas, tomou sopa de lentilha, um vinho, e aí fomos assistindo e parando, e pausando, e comentando. Não, mas espera, você não acha que não sei o quê? Porque essa parte, assim, então, a gente assistiu, os episódios não são tão longos, né? Não são tantos episódios, a gente conseguiu, foi até tarde, a gente começou no início da noite, assim, esticando, foi até mais tarde. Mas a gente rindo, se divertindo, sim, nós dois já mais velhos, né? Vamos dizer, que não faz festa do pijama na casa do amigo e vai compartilhar e conversar e assistir um negócio simplesmente por lazer e se divertir, né? A gente faz todas as outras coisas na rua, mas esse momento poder assistir e conversar sobre uma coisa que é o entretenimento, também é o universo que a gente trabalha, uma coisa que a gente gosta. Então, acho que essa foi talvez a maior lembrança, assim. De olhar a ficha técnica e ver quem fez. Vamos ver quem trouxe pessoas. Então, acho que isso é gostoso, assim, quando compartilhado, né? Porque não assistir em casa e ia comentar depois, falar, você viu? Poxa, legal, não achei legal, assim. Mas isso. esse Exato. compartilhar o momento, acho que engrandece a coisa, assim. Só por isso o Dragon já valeu a pena. Assim. Exato. Mesmo que você assista uma coisa que às vezes é uma porcaria, mas você dá risada e marca e registra aquele momento de uma certa forma, assim. Eu acho que ir ao cinema era assim, né? Assim, estamos falando quase do óbvio. Né? Vamos ao cinema, assistir uma coisa, né? Ter um tempo para isso, assim, se desconectar, porque acho que também tem um pouco isso, assim. Estava falando de viagem de ônibus, por exemplo, que é um momento que você é obrigado a desconectar, né? Eu adoro viajar de ônibus. Não só porque é muito mais barato ultimamente, mas porque de fato me agrada. Acho mais confortável, gosto de ver na estrada e tal. E aí, mas é isso, assim, você é obrigado, uma hora que tem sinal, né? Então você tem que ficar ali, lendo um livro, ninguém vai te achar. Cinema, acho que tem isso, né? Uma sala de concerto. Você tá ali, naquele momento, né? O teatro, né? Você fica presente naquele momento. Eu acho que assistir coletivamente também faz um pouco isso, porque você está ali trocando com alguém. Então, se não, você já vai usar várias telas. Você pode estar no computador ou na TV, vendo o computador ou mexendo no celular, falando com alguém, mandando uma mensagem, vai passando. Então, acho que quando você se reúne para fazer aquilo, você também fica, de uma certa forma, acho que mais presente naquilo que está sendo feito. E eu acho que com isso você vive mais aquele momento, depreende mais outras percepções, enfim, coisa assim. Compartilhar momentos é uma coisa deliciosa.
Eu vou fazer um breakzinho aqui rapidinho e a gente... Tá bom. Eu vou fazer, que eu faço esse break aqui só pra gente falar do... Assistam o mesmo Encontro Separado neste Andar, a nossa série no Instagram. Pra quem ainda não viu, assista a nossa série, o mesmo Encontro Separado neste Andar, que é a série que eu e a Manu fizemos, a gente dirigiu. É uma série de horror gótico tropical. É uma série de suspense que a gente tem um monstro que tá perseguindo uma mina que fica presa no prédio dela. E você pode assistir no Instagram, chama @minamesmo, e assiste lá. Fala pra gente o que vocês acharam. E... o que mais? Ouça o nosso outro podcast, o Procura do Remake Perfeito. E indique para a gente remakes pra gente assistir e comentar. E segue a gente aqui, né? Se inscreve no nosso YouTube, Murphys Pods. E, enfim, segue a gente no Instagram e tudo mais. É murphys.high e o Mina mesmo pra ver a série. Voltando pra nosso episódio, a gente sempre faz esse breakzinho assim de anúncio das coisas que a gente tem. Claro. Maravilhoso. Ô Bia, você gostaria de ser famosa? Tenho muito medo de ser famosa. É? Falo muito. Falo mais do que eu devo. Não posso ser famosa. Deve até ser legal ser famoso. Deve ser legal, mas eu melhor não. Porque tem um lema que a gente tem falado muito, que é calada vence. Mas assim não consigo, entendeu? Precisava ficar mais quietinha pra ser famosa. Eu tenho uma banda que eu gosto que chama... Nossa, esqueci o nome da banda. Eu gosto da banda e esqueci o nome da banda. Mas é uma banda que ela é famosa entre as bandas. E ninguém conhece muito ela, tanto que eu esqueci o nome da banda. Mas esse é o tipo de ser famoso, ser algum tipo de celebridade, sei lá, que eu gostaria de ser, sabe? Famoso na medida. É isso. Porque eu posso andar por aí, posso fazer minhas coisas, mas quem conhece, conhece. Ah, não, se fosse famosa eu já queria ser logo diva. Assim, diva, parar estádio. Assim, helicóptero pra chegar no show, outra coisa. Nossa, famoso mais ou menos também não queria, não. famoso lá em cima. Mas chegar em Cannes e Mônaco e parar tudo. Disso pra mais, assim. Grace Kelly. Carnegie Hall, sabe, assim. E o que você mais valoriza num filme ou uma série que você gosta? É história, são personagens? A gente tem falado muito como a gente carece de cada vez mais histórias que sejam inspiradoras e que de fato prendam a atenção, né? No sentido de ser fantástico, nem nada disso, mas bons roteiros mesmo, né? Então a gente tem falado, acho que no mercado nacional a gente tem falado muito isso, né? Tem excelentes roteiristas aqui e que a gente possa cada vez mais ver essas histórias, esses roteiristas colocando suas criações e sendo valorizado por isso. Então, acho que as boas histórias são o que mais me chama a atenção. Eu, por curiosidade, eu gosto muito de alguns tipos de filme. Eu brinco que eu gosto de filme azul, que são todos os filmes da CIA, do FBI, todos eles. Todos são azulados. Sim. Adoro todos eles. E eu gosto muito de filme de esporte. Assim, esporte em geral. Todos os de beisebol americano. Filme americano, né? O cult, o teatro, a sociologia, antropologia, arqueologia das mídias, tudo pra assistir um filme técnico de beisebol. Eu não sei o que tem com filme de beisebol. Assim. Eu não sei o que tem de filme de beisebol que se tem... É uma indústria norte-americana massiva, com um investimento brutal, né? Enfim, que inseriu isso nas nossas mentes. Total. Eu, assim, tá passando na TV, sabe? Eu paro e assisto. Tipo, Moneyball é quase, assim, sagrado assistir, sabe? Mas
O Homem que Mudou o Jogo, né, em português. Uhum. Mas, nossa, eu não sei o que acontece com beisebol, que é isso pra mim, assim, também, tipo... Eu amo assistir filme de esporte também. Sim. E série de Não, e é policial, essas coisas, você gosta de ficar pedindo? Aí já não gosto muito, não. Aí já não gosto. Aí eu vou preferir cinema de autor, filme iraniano, porque tem isso também. Ah. Então hoje pretendo assistir Motel Destino, do Kairi Anu, sabe? Então, assim, tem esse outro lado, que seria uma ótima resposta, inclusive mais poética. Assim, eu gosto de cinema de autor. Gosto também, mas adoro filme de esporte, adoro filme da CIA. Sim. Gosto bem. E tem algum que você, tipo, se você pudesse mudar algum final dele, algum filme que você gosta muito, que você fala, puta, cagaram nesse final? Eu queria mudar o final do Gaming Queens. Eu que fosse diferente o final. Tava escrito um outro final. Queria outro final pro Gaming Queens. Esse final é muito bom também, porque a gente sempre falou que o nosso principal objetivo não era esse final, enfim, como esperado, mas eu mudaria o final do Game Queens se eu pudesse. Mas onde que a gente pode ver o Game Queens? Na Red Bull TV. Uhum. Só acessar na internet, Red Bull TV, Gaming Queens, ele tá lá. Vamos assistir. Mas não sei outro filme que eu mudaria. Acho que o Game Queens é o que tá tão claro na minha cabeça que eu mudaria. Quando foi a última vez que você chorou assistir alguma coisa na frente de uma outra pessoa? Eu choro sempre. Eu choro sempre. E o que você tava... Acho que eu provavelmente estava assistindo The Bear. The Bear? Agora que eu tô assistindo The Bear. E aí tem horas que eu acho que aquele caos daquela cozinha parece tanto com o cinema, com a pós-produção, com uma ilha de montagem. Eu acho que... Caraca, verdade. Aquelas tormentas ali, assim. Eu tenho dificuldade de assistir um pouco The Bear, porque é muito estressante, é muito... Eu só quero assistir alguma coisa meio de boinha, às vezes, e aí eu não consigo assistir por muito tempo. Mas é incrível. Me recomendaram recentemente umas séries argentinas que estão ali num caminho muito semelhante ao The Bear. Eu tô pra assistir, porque eu gosto muito do cinema argentino e aí me parece que essas séries devem... E sozinha, qual que foi? Sozinha? O que eu assisti antes? Agora eu já não me lembro. Eu assisto todas as séries, realities, de soprador de vidro, a maquiagem, transformação as drag queens todas. Uhum. Eu assisto muito, mas eu não tava chorando. Eu choro muito. Queer Eye, eu choro muito. Se eu vejo sozinho, eu choro muito. É tipo... Queer Eye é da Play, eu já tô chorando. Já era. Eu tô falando mas eu tenho assistido muita série, né? Uhum. Tenho assistido muita coisa. Enfim, preciso assistir mais o MUBI pra ter respostas mais cult. Mais cult, mas eu tenho assistido muita série, porque até assim, essa falsa sensação de ser mais fácil de clicar, de não ter que procurar, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que eu acho que a gente acaba fazendo que não me agrada muito, não. Tinha uma coisa Queria não ter esse comodismo, sabe? Queria sair um pouco dessa zona de conforto e procurar coisas mais legais, porque eu tenho muito mais prazer quando eu acho coisas mais interessantes, que eu gosto, sabe? Sim. De indicação e tal. Mas eu ando muito preguiçosa. Isso, parte do podcast é fazer isso também, porque eu era alguém que, assim, tava passando filme na TV, eu parava pra assistir. Eu assistia muito filme, assim, e... tá passando tal filme, deixa eu ir lá ver. Agora, eu não assisto tanto filme, parece, porque eu chego naquela catálogo de escolhas e puta, não, mas esse filme aqui tem 2h30. Não, não quero assistir esse filme agora, assim. Não, mas esse filme... E aí acaba indo pro mais fácil. Que é o que tá ali, ou eu coloco num canal de notícias, que é o que eu acabo fazendo. Então, muitas vezes eu chego em casa no final do dia, eu vou pulando de um jornal pro outro. Quando eu vejo, meia-noite eu assisti todos os jornais de todos os canais que tinha. Assim, aquela carga pesada, horrorosa, pesado. Que a gente se informar, mas aquele, né, enfim,
já assisti 5 jornais diferentes, eu jogo 500 vezes sobre a mesma coisa. Uhum. Quando eu acho que eu poderia, porque é isso, porque é mais fácil clicar ali. E o Mubi eu tenho uma relação meio complicada com ele, porque é sempre... Eu peço pra... Não, congela aí minha conta. Eu vou cancelar, ele fala assim, a gente pode congelar então por 3 meses? Aí eu falo, não, beleza, congela aí 3 meses. Aí volta, passa no meu cartão e fala, putz, passou, eu preciso assistir. Aí eu começo a assistir, aí eu vou, assisto 5 filmes no Mubi em 2 semanas. Falo, nossa, demais, tô super alternativo agora. Muito intelectual, assistindo vários filmes diferentes. Paro de assistir e falo, putz, deixa eu cancelar o Mubi. Aí eu vou lá pra cancelar, ele fala, a gente pode congelar por mais 3 meses? Ah, pode ser. E a gente fica nessa relação meio de vai e volta, que não chega em nenhum lugar, porque eu sempre assisto pouca coisa. Mas eu assisti o Mubi, uma vez tinha uma... o Mubi é ótimo pra isso, assim, porque quando ele tinha mais aquela sensação de, tipo, você precisa assistir porque isso tá saindo de catálogo, eu assistia mais coisas. Uma urgência, né? E eu assisti os filmes do Jacques Tati, assim. E aí foi a primeira vez que eu assisti Playtime. Aí fiquei apaixonado, assim. Falei, nossa. Agora eu comprei, sei lá, até box do Jacques Tati, assim. Porque foi um filme que um diretor, um criador, um autor que eu falei, putz, maravilhoso o trabalho desse cara. Como é que ele não tinha descoberto ele até então. E fiquei completamente apaixonado, assim, no humor, né, que ele traz. E o Mubi era ótimo por causa dessas coisas, assim, essas descobertas que você acaba tendo, que ele vai te indicando ali, né. Tô fazendo propaganda pro Mubi, o Mubi não paga nada aqui, mas... E que seja uma indicação com uma seleção apurada, né, de uns assuntos, uns temas que a gente gosta, né, uma fotografia que a gente considera interessante, enfim. Precisa fazer isso. Seu merchan tá ótimo. Então, inclusive a gente tá nessa... nota ele. Inclusive agora a gente tá nessa pausa do nosso relacionamento de novo, porque... Mas daqui a pouco deve passar no meu cartão e eu volto a assistir mais uns filmes lá. E tem alguma coisa que você sonha fazer, assim, há muito tempo e você ainda não fez? Olha, se alguns amigos tivessem aqui, eles já iam dar risada, assim, de quão óbvia é a minha resposta. Eu quero muito fazer o filme da Olga. Eu acho que eu já venho falando isso há muito tempo. A Olga foi uma das personagens do Gaming Queens. Eu acho ela, enfim, uma pessoa fantástica. Acho que é importante ser retratada. Ela está vivendo um momento na Ásia agora, o passe dela foi comprado, ela está jogando lá, enfim. Não sei até quanto tempo vai ficar, quando volta. Então, quero muito conseguir fazer o filme da Olga. Acho que vai ser um momento importante para todas nós. Eu quero ver o filme da Olga. Enfim, mulheres do esporte. Você quer ver o filme da Olga? Porque eu falei, as pessoas vão apoiar esse filme da Olga só pra parar de falar dele. Eu falei, meu Deus, deixa essa menina fazer o filme da Olga, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais ouvir ela querendo fazer esse filme. Eu faço sempre essa pergunta no meio que pro final do podcast, assim. Eu imaginava que talvez sua resposta tivesse a ver com a Olga, assim, porque eu falei, não, eu quero falar desse filme, porque eu acho que é uma história muito importante, né, você descobriu ali, você trouxe a gente, quando conheceu você contou essa história também, e é uma história muito bonita, né, e de muito sucesso, tipo, isso que é muito foda, né. E ela é uma pessoa incrível, é divertidíssima, engraçada, só fala abobrinha. Então, assim, acho que é uma personagem muito cativante, assim, acho que fora a importância do papel que ela cada vez mais sabe que tem, assim, como atleta, como ser humano, ela é divertidíssima, assim, então... Vamos ver se em breve eu posso vir aqui, assista isso comigo, o filme da Olga. O meu sonho é virar tipo a Oprah, assim, sabe? De perguntar, o podcast ficar grande, e aí eu falo assim, qual que é o seu sonho? Meu sonho é terminar o filme da Olga. E o seu sonho agora foi realizado, porque agora a gente tem...
Os patrocinadores Maravilhoso. trouxeram. É isso. Me chama de volta. Chama. Quando você tiver isso aí, você lembra do filme da Olga. Quem estiver ouvindo, ó, entre em contato com a Filme da Bia. Olga. Estamos em busca de coprodução, distribuição. Bia, obrigado demais pela conversa, assim, foi uma delícia conhecer mais você e falar mais sobre Dragon e falar mais com você sobre os games e tudo mais. Se quiserem comentar, @Scavazini, podem mandar no Instagram comentários, impressões, dúvidas do esporte eletrônico. Isso. Vai ser um prazer falar sobre esse universo. Eu até falei isso, fala pra onde a galera pode te encontrar, assim, eles podem te seguir no Instagram, @Scavazini, e eu vi que você Acho que o tá... Instagram é o melhor caminho, viu? Porque vivo lá mais do que deveria, inclusive. Eu vi que você tinha comentado de algo sobre futebol que você tá realizando. Não sei se eu posso falar. Eu vi nos stories, assim, não sei se já pode falar sobre. Pode, já saíram os dois. Mas fala aí de projeto, trabalho que você quer que a galera assista. Eu terminei agora outros 2 documentários, também de esporte. Um foi um documentário original com a Casa TV, que chama-se 1, 2, 3, Casa TV, sobre o time de futsal que o Casé e o grupo de amigos criaram para jogar a Copa Sérgio, que é um campeonato da imprensa esportiva do Rio de Janeiro, onde eles saem vitoriosos, e aí a gente pode acompanhar e conhecer toda essa jornada, como foi reunir esse grupo de amigos e quais foram as situações improváveis que eles viveram dentro do campo até se consagrar campeões de uma maneira tão inusitada, sendo eles a primeira vez que eles jogaram e ninguém ali... Bom, tinha alguns jogadores que já vinham, enfim, tinham uma certa experiência, outros nem tanto, né? Uhum. Mas como disse um deles, quem segura a cartolina também tira 10. Então esse grupo de amigos é um grupo muito divertido, assim. Esse foi da Casa TV, tá? Na Casa TV são 5 episódios de meia hora mais ou menos cada um. Uhum. E também fiz agora recentemente o documentário do time de futebol também, Futset, que é a grande relação, né, do Futset entre o Futset, o futebol tradicional e o esporte eletrônico, nos games em geral, né, gamificando tudo isso, muito por conta da Kings League, que foi esse campeonato de time do Gaules, que é esse super streamer dos games, enfim, saiu vitorioso, né, enfim, jogou a semifinal, se não me engano. Mas enfim, esse universo do Futset tem se aproximado muito dos games. E aí o Deck é o documentário também 4 episódios, meia hora mais ou menos cada um, que conta a trajetória do time do Desimpedidos, que foi jogar um campeonato na Carolina do Norte, com personalidades do futebol tradicional, Cintia Deola, Michel Bastos, enfim, grandes jogadores da várzea daqui, de São Paulo, do Piauí, enfim, mas que também precisou enfrentar muitos desafios, porque o campeonato era cheio de regras diferentes, enfim, regras que a gente provavelmente vai começar a ver cada vez mais nesse entretenimento, né, de futebol, assim, tem menos jogadores na linha, a cada não sei quanto tempo sai um, então é bem gamificado e super divertido. Então o Deck também acabou de estrear o último episódio. Estou me divertindo fazendo futebol. E assisto também em breve, o Gaming Favela Queens. Gaming é o último. Favela Gaming, que é documentário que estreia no final do ano sobre uma iniciativa do YouTube, Gerando Falcões e Final Level, com jogadores, atletas, a comunidade, enfim, ora subrepresentada, né, que vive essa atmosfera gamer. Então, vamos contar um pouco quem são os gamers que estão participando do Favela Gaming, enfim, de todo esse projeto. É muito legal, tenho muito carinho também do Favela Gaming. Esse ainda em breve. Pra sair. E o Gaming Queens também vai lá e assiste no Red Bull TV. E conta pra gente se o final deveria ser diferente ou não. Depois me conta o que você achar. Se era pra mudar o final mesmo ou não. Bia, brigadão. E vamos continuar conversando. E indique mais coisas eu que pra agradeço. gente. Muito obrigada, anotei Crash Boris. E muito obrigada, Vince e Manu,
Obrigada pelo convite, adorei. Tchau, tchau. Tchau, Bia. E é isso, não se esqueça de seguir a gente no Instagram em @murphys.high ou murphyspods. Se inscreva no nosso YouTube e siga a gente aqui no Spotify, onde quer que você escute seus podcasts. Ajuda a gente a crescer e compartilhar com todo mundo aí pra gente poder crescer mais e chamar mais pessoas e, enfim, de repente fazer um com vocês aí também pra gente falar o que vocês queriam que a gente assista junto. Comenta aí e muito obrigado e até o próximo episódio. Um abraço.